o que de fato é esse dia para nós. Só que hoje nós precisamos aprender a permanecer vivendo o Pentecoste. O Pentecoste espiritual, ele não é para ser vivido de tempo em tempo. Esse Pentecoste é para ser vivido diariamente, todos os dias. Foi um grande mover de Deus na terra. O Jesus que nós servimos e cremos, ele disse: eu vou, mas eu vou enviar outro. O Pentecoste é o grande mover do Espírito sobre a terra. Deus ajuntou o teu povo e desceu para falar com eles. Aconteceu um grande Pentecoste no Monte Sinai, quando a Bíblia disse que Deus desceu para falar com o seu povo e o monte fumegava e fogo de Deus descia. Nós precisamos entender e compreender que a igreja do Senhor Jesus precisa viver esse Pentecoste de forma intensa. Pois a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio um vento, veio fogo e eles foram cheios. Só que hoje eu quero falar para você sobre o comportamento da igreja pós-Pentecoste. Eu preciso fechar essa festa deixando você entendido o que você tem que viver pós-Pentecoste. É isso que nós precisamos compreender hoje. Repita comigo: depois do Pentecoste, houve um empoderamento pelo Espírito na igreja do Senhor. Antes do Pentecoste eram pessoas medrosas, era um povo com medo, era um povo fechado, que não sabia ao certo o que eles iam viver. Muitas pessoas até hoje não sabem, ele tem medo do futuro, ele tem medo das pressões, ele tem medo das opressões, porque ele não entendeu ainda o que é o Espírito de Deus habitando, morando dentro da igreja, do crente. Então o pós-Pentecoste precisa ser entendido. Antes do Pentecoste era um povo medroso, que facilmente se abalava. Antes do Pentecoste era um povo que era levado pelas suas emoções e medo. Pós-Pentecoste é um povo valente, é um povo que não temia a sua própria vida, é um povo que cumpre o propósito, é um povo que quando colocaram-se a mão em Tiago e Pedro, e matou Tiago à espada, e Pedro ainda estava sob o governo de Herodes, é um povo que ora mesmo diante de uma notícia ruim. Isso é um comportamento de uma igreja pós-Pentecoste. Continua orando, continua clamando, continua adorando, continua acreditando, mesmo sabendo das notícias ruins. Isso aqui vai evidenciar, vai dar notoriedade se você está cheio do Espírito ou não, se você está vivendo esta unção de Deus na sua vida ou não. Se você passou pelo Pentecostes, foi revestido de poder, e você está ainda crendo, empoderado, cheio do poder e da unção, mesmo nos dias piores da sua vida, você não baixa a cabeça. Isso é Pentecostes. O Pentecoste veio para marcar uma história. O Pentecoste veio registrar a descida do Espírito sobre a igreja, o empoderamento sobre a igreja. Esse povo ficou cheio do Espírito, esse povo ficou cheio do poder de Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia vai dizer para nós, Atos 2, 42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Diga: antes do Pentecoste, eles estavam com medo, presos nas suas emoções. Agora não, agora eles estão dedicados
dedicados nos ensinos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Diga comunhão. Diga agora, eles têm comunhão, eles são unidos. E a Bíblia vai dizer para nós, queridos, no partir do pão e nas orações, diga, esse povo agora está cheio de fé para orar. E no versículo seguinte a Bíblia vai dizer para nós: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Antes não acontecia nada. Sabe o que é servir a Deus e não ver nada acontecendo? É servir a Deus e não orar. Diga, a oração é a comunicação com os céus. Não tem ânimo para orar, agora esse povo ora. Agora esse povo estão todos animados. Agora esse povo estão concentrados. Esse povo agora está com um ânimo diferente. No versículo seguinte a Bíblia vai narrar: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Antes do Pentecoste era um povo espalhado, era um povo sem saber o que estava acontecendo. Quem lembra aqui dos discípulos que estavam a caminho de Emaús? É um povo perdido. Antes do revestimento de poder, é uma vida de incerteza, é uma vida de medo. Eles não sabem ao certo o que vai acontecer, eles não sabem ao certo o que eles vão viver. Então, cada um ia para um lugar. Antes do revestimento, da aparição do poder do Espírito sobre a terra, sobre os discípulos, eles viviam uma vida de medo, de incerteza do futuro. Mas agora, depois do Pentecoste, estão todos unidos, todos orando, todos juntos, todos partilhando do mesmo propósito, crendo. Agora as notícias ruins não abalam mais. Agora as dificuldades e a opressão não põe medo mais, porque agora eles têm uma certeza: aquilo que foi prometido foi cumprido. O Espírito do Eterno está sobre nós, e agora começa a acontecer maravilhas e sinais no meio da igreja. Isso é evidência que um crente passou pelo batismo do fogo, passou pelo Pentecostes. É o comportamento. É como está o seu comportamento diante das suas aflições. Qual é as suas decisões diante das suas dificuldades? Qual é o teu ânimo e a tua fé diante dos nãos da vida, diante das perseguições da vida? Isso vai provar se você passou pelo Pentecoste. Isso vai provar se você passou pelo batismo do fogo. É isso que a igreja precisa entender: o que é o Pentecoste, o pós-Pentecoste. Porque nós recebemos nesses 2 dias aqui o Espírito, a derramamento de poder, todo mundo feliz, todo mundo pulando, todo mundo alegre. Mas e agora a realidade pós-Pentecoste? Quem sou eu pós-Pentecostes? Qual é o meu comportamento? No versículo 45 a Bíblia diz: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa juntos e praticavam todas as refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo toda a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eles têm agora unidade, diga unidade. Agora eles se preocupam um com o outro. Agora eles partilham do pão um com o outro. Agora eles são um povo unidos. Porque agora o Espírito de Deus, que dá empoderamento, está sobre essa igreja. E essa igreja agora começa a se comportar de uma forma diferente. Em João capítulo 3, verso 1, a Bíblia vai dizer, preste atenção nisso aqui.
João capítulo 3, verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus, e na noite, e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais e milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Diga: a evidência que alguém está cheio do Espírito, que mergulhou nesse Pentecoste de fogo. Diga: é o resultado. Os apóstolos começaram a dar resultados como Jesus. Até então só Jesus tinha o revestimento de poder. Agora um dos chefes da sinagoga, um dos doutores da lei, ele está falando: mestre, nós sabemos que ninguém pode fazer estas coisas se Deus não estiver com ele. E agora os apóstolos começam a fazer as mesmas coisas, os mesmos sinais, porque o Espírito do Eterno está neles. Isso é viver pós-Pentecostes. É não andar de cabeça baixa diante das situações ou das circunstâncias, mas é levantar a cabeça, unir em oração com o corpo de Cristo e bater no peito e dizer: eu creio que Deus está comigo. E aquele que não crê vai ver os sinais que Deus vai operar através da minha vida. Por quê? Eles crendo ou não crendo, não importa. Eles vão ter que ver que através de mim, através de você, Deus vai operar milagres na terra. Vai começar por você. Pós-Pentecoste vai haver milagres. Quem está entendendo isso, diga amém. Tem que começar a ter milagre na sua vida. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 31. A Bíblia vai dizer para a amada igreja: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente, diga corajosamente, a palavra de Deus. Sabe qual é o problema? É que a gente não faz tremer mais nada. A gente apagou a força do Espírito em nós. Preste atenção. A evidência que você passou pelo Pentecoste é que quando você ora, a terra treme, o mundo espiritual responde. Esse povo começou a orar, a terra começou a tremer e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que passamos pelo Pentecostes, falamos em línguas estranhas alguns dias, nos enchemos de poder por algumas semanas, e logo vem um problema, logo vem a situação difícil, e já não é a nossa oração que causa tremor na terra, mas é o nosso medo e o nosso espanto que causa tremor naqueles que estão conosco. Às vezes Deus tem feito tanto para você nos últimos dias, e talvez você chegou aqui hoje cansado, triste, magoado com alguma coisa, com o coração fechado e amargurado, porque aconteceu uma coisinha pequena. Cadê o mergulho do Pentecostes? Cadê a unção do Espírito Santo? Qualquer coisa tem te parado, qualquer coisa tem feito você retroceder, qualquer coisa tem feito você fechar o seu coração e não acreditar mais. Deus está dizendo que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ei, toda a carne, mas o Espírito só vai ficar no lugar que é preservado e limpo diariamente. Talvez você chegou aqui hoje e não estava bem, por nada. Cadê o Pentecostes? Cadê a glória de Deus? Cadê o derramar de Deus na sua vida? Esse povo orava e as coisas aconteciam. Quantos estão crendo aqui? Note que depois de Atos 1, Atos 2, esse povo sai fazendo milagres sobre a terra. Note que depois que aconteceu o que Jesus havia prometido, esse povo começa a sair fazendo milagres. A terra começa a tremer. Eles eram ousados, eles pregavam e o povo era cheio do Espírito Santo.
A primeira ministração de Pedro, 3.000 almas. A Bíblia vai dizer, querido, amada igreja, em Atos capítulo 9, versículo 17. Você precisa passar por esse fogo e permanecer nele. A Bíblia vai nos ensinar. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Pós-Pentecoste, até os perseguidores da igreja se convertem. Depois do Pentecoste, até os perseguidores vão ter que se render. Os doutores da lei vão ter que olhar e dizer: ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. E qual é o seu lugar depois de Pentecostes? Qual é o teu comportamento depois de Pentecostes? Você vai continuar o mesmo? Olha para o teu irmão e fala assim: você vai continuar o mesmo? Você ainda vai ser aquele crente medroso e covarde? Aquele que qualquer coisa vai desestabilizar suas emoções? Que qualquer notícia vai fazer estremecer a tua carne? Ou você vai ser aquele que vai se levantar e vai olhar para os céus e dizer: nada e nem ninguém pode me parar, porque eu passei pelo Pentecostes. Agora até os perseguidores da igreja se convertem. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 18: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se e foi batizado. Os discípulos que foram cheios do Espírito no Pentecoste, eles tinham ousadia. As coisas começam a mudar, tanto na vida deles como na vida dos vizinhos, quanto na vida deles como na vida das pessoas que eles têm contato. Agora tudo começa a fazer sentido. Pós-Pentecoste, esses homens foram perseguidos, foram presos, alguns foram mortos, mas eles continuavam com ousadia, não poupando a si mesmo, e anunciando corajosamente a palavra de Deus. Esse fogo e essa chama morreu na igreja da atualidade. O Espírito do Senhor, quando enche e reveste uma pessoa, esta pessoa tem que passar a se preocupar com o outro. Essa pessoa tem que orar pela humanidade. Essa pessoa tem que amar as almas. Esta pessoa tem que começar a buscar pela cura dos doentes. Esta pessoa não pode mais viver pensando só em si, sendo egoísta, porque agora o Espírito do Eterno está sobre ela. E se o Espírito de Deus está sobre ela, ela está sendo capacitada para ganhar almas para o reino. A Bíblia vai nos anunciar no próximo versículo: e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Diga: passou pelo Pentecostes, passou pelo revestimento, agora está passando pelo ensino. Tem gente que fala que está cheio do Espírito Santo, mas tem uma soberba, não quer ser ensinado. Isso não é Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus doutrina a sua igreja. Não é o homem que vos ensina, mas sim o Espírito de Deus que traz temor. Agora Saulo fica com os apóstolos para passar por ensino. Por isso que muitas vezes nós recebemos o poder e nós perdemos o poder. Porque sabe o que é o poder e o revestimento do Espírito Santo? É um presente. Diga: um presente de Deus.
Eu quero te fazer uma pergunta: você já ganhou um presente que você não sabia lidar com ele, não sabia fazer funcionar? Você não conseguiu usufruir do presente porque você não conhecia como fazê-lo funcionar? É a mesma coisa de uma pessoa que não sabe pilotar um carro e ganha uma Ferrari. Que coisa linda, ganhou uma Ferrari. Mas a Ferrari fica guardada dentro de um quarto, dentro de um estacionamento, porque ele não consegue entrar, ele não consegue funcionar aquilo. É assim o Espírito Santo na vida daquele que não se deixa ser ensinado. Passou pelo Pentecoste, a sua vida tem que mudar, você não pode ser mais o mesmo. Passou pelo Pentecoste, agora o Espírito do Eterno te governa. Você precisa ser governado por Ele, se render a Ele. A Bíblia vai nos ensinar, queridos irmãos, no versículo 20: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Diga: todo aquele que passa pelo Pentecoste é apaixonado por Jesus, e a primeira mensagem dele é que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o Pentecoste. Quem é cheio do Espírito do Eterno, do Espírito verdadeiro, do Espírito Santo que o mundo não conhece, a vontade dele é sair anunciando que Jesus é o Filho de Deus. Ele nunca vai anunciar a si mesmo, ele nunca vai buscar nada para si mesmo, ele nunca vai buscar vanglória para si mesmo. Mas se passou pelo Pentecoste, vai mudar o caráter. Se passou pelo Pentecoste, agora será apaixonado pela obra de Deus. Se passou pelo Pentecoste, agora não vai ser mais cego. Se passou pelo Pentecoste, não vai ser perseguidor de irmão. Se passou pelo Pentecoste, não vai aprisionar ninguém com as suas falas ou palavras. Se passou pelo Pentecoste, você será agora um libertador na terra dos prisioneiros. O comportamento da igreja muda. A Bíblia vai dizer para nós: todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? O que eles não sabiam era que Saulo não era mais Saulo, agora ele é Paulo. O que eles não sabiam é que este homem agora passou pelo Pentecostes. Eles não sabiam, eles estavam perplexos. É isso que vai acontecer na sua vida. As pessoas vão começar a olhar para você e vão ficar perplexas, vão ficar admiradas, porque agora você anuncia o reino de Deus, agora tem poder sobre a sua vida, agora o seu comportamento muda, agora o teu caráter é outro, agora de perseguidor e caluniador, agora você é aquele que morre por aquilo que você tinha perseguido. Agora Paulo começa a assustar esse povo. No versículo 22, a Bíblia vai dizer: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Diga: fortalecia e confundia os judeus. Diga: fortalecia e confundia os inimigos. Porque ele passou pelo Pentecostes. Agora, a vida deste homem foi fácil? A Bíblia diz que ele foi preso. Aquele que prendia agora está sendo preso. Aquele que açoitava agora está sendo açoitado. Aquele que apedrejava, porque Saulo estava no apedrejamento de Estevão, aquele que apedrejava agora está sendo apedrejado. Mas a Bíblia diz que na prisão, Paulo e Silas adoravam e entoavam louvores. Quem passa pelo Pentecoste não pode continuar sendo o mesmo crente fraco, que mediante as situações e circunstâncias que a vida oferece, ele se entrega e nega Jesus.
O que nos resta no meio da nossa dificuldade é adorar, então nós vamos adorar. O que nos resta diante das más notícias é adorar, então nós vamos adorar. Se algo está dando tudo errado na tua vida e você não sabe o que fazer, se você passou pelo Pentecoste, você não vai se desestabilizar, porque você vai crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Ele estará com você. O Senhor vai anunciando o que vai acontecendo. Abra comigo no versículo 32 do capítulo 9. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lídia. No versículo 33, ali encontrou um paralítico, diga um paralítico, chamado Enéas, que estava acamado fazia quantos anos? Quantos anos? 8 anos. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. E ele se levantou e imediatamente. Sabe quem é esse Pedro? É o Pedro que, quando Jesus foi crucificado, fugiu e o negou para poupar sua própria vida. Agora esse Pedro passou pelo Pentecostes. O pós-Pentecoste na vida desse Pedro encoraja ele de olhar para um homem chamado Enéas, um homem paralítico, e dizer: Jesus Cristo, o Nazareno, vai te curar. Levanta e anda. Isso é o crente pós-Pentecostes. Isso é o crente revestido de poder. Agora ele já olha para a dificuldade e ele não tem medo de usar o poder que ele recebeu. A Bíblia é clara ao dizer que no versículo 35, todos os que viviam em Lídia e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Diga: após Pentecostes, muitas almas se rendem, porque eu carrego o poder de Deus. Agora começa a mudar a história de toda uma cidade, de toda uma província. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar as boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Diga: ela morreu. E o seu corpo foi levado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lídia, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se. Diga: orou. Diga: pós-Pentecoste, até os medrosos, até os covardes começam a orar com ousadia. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabate, levante-se. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou. Diga: pós-Pentecostes, até os mortos ressuscitarão. Pós-Pentecoste, até os mortos voltarão a viver. Sabe o que acontece com a gente, querido? É que nós vamos enfraquecendo no caminho,
e nós vamos apagando o fogo do Espírito. A Bíblia diz: não apagueis o fogo do Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus. O milagre começa a acontecer, um atrás do outro, começa a acontecer milagres, milagres, milagres e milagres. Esses homens começaram a andar na terra operando milagres, milagres e milagres. Sabe o que é isso? O efeito do Pentecostes. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: Deus não te deu poder para você não usar. Diga a ele: te revestiu de poder para que você possa vencer as suas lutas, as suas dificuldades, os seus medos e ainda ajudar o seu próximo. Sabe o que acontece com a gente? Qualquer coisa desestabiliza a gente. Em um culto você está aqui rodando, pulando e chorando. Daqui a pouco acontece uma situação, você já está lá chorando de medo e preocupado. Nós estávamos cantando aqui no início do culto: além do rio azul, lembra? Não haverá tristeza. A Bíblia diz que naquele dia, querido, não vai ter fome, não vai ter doença. Eu já estou vivendo a glória de Deus na terra. Eu só preciso crer que o Espírito Santo está em nós, porque tudo é pela fé, tudo é pelo crer, amém? Você crê que você passou pelo Pentecostes? Você crê que você está cheio do Espírito Santo nessa noite? Quantos recebem essa palavra? Quantos creem que vai sair daqui hoje gritando e pulando e anunciando a vitória do Senhor na vida das pessoas aqui e na sua própria vida? Quantos creem nisso? Deus tem promessa em nossas vidas, você acredita nisso? Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, abre a tua Bíblia comigo, porque eu quero falar com você de Bíblia e depois nós vamos orar. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Depois do Pentecoste, o Espírito de Deus vem com um revestimento, uma capacitação, dons, ferramentas, para que eu e você possamos nos movimentar e fazer aquilo que os apóstolos faziam. A Bíblia diz que Paulo tirava das suas vestes, dos seus aventais e mandava, endemoniados saíam, eram libertos, as pessoas doentes eram curadas. A Bíblia diz que Pedro passava e a sombra de Pedro curava. Diga aleluia. Pós-Pentecoste aconteceu tudo isso, mas tudo isso acontece por conta do Espírito. No versículo 8, a Bíblia diz para nós: pelo Espírito a um é dado a palavra de sabedoria. Diga: pós-Pentecostes, eu preciso ter sabedoria, palavra de sabedoria, para conter os ânimos e aumentar a minha fé. A Bíblia vai dizer aqui, queridos: a outros, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Não foi isso que aconteceu com os apóstolos? Eles tinham a palavra do conhecimento, eles tinham a palavra da sabedoria, eles começaram a ser capacitados pelo poder de Deus. A Bíblia diz no versículo 9: a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito. Diga: o Espírito Santo também me capacita com fé. O que Pedro fez na Porta Formosa? O paralítico estava lá e disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Ele tem fé, empoderado pelo poder de Deus. Pós-Pentecoste tudo muda. Por que, apóstolo, o Senhor está ministrando essa palavra hoje para a igreja? Porque vocês receberam sexta e sábado ensino do Pentecostes. Agora, como você vai viver pós-Pentecostes? Como você vai se comportar após Pentecostes? Porque você está sendo agora municiado de poder. Amém? Repita: municiado de poder. Diga: de poder. No versículo 10, a Bíblia diz assim: há outro poder para operar. Quem precisa de um milagre aqui? Um milagre urgente. Milagre urgente. Continua com a mão levantada.
Diga: pós-Pentecostes, eu posso orar, cheio de autoridade, e o milagre vai acontecer. Você pode colocar a mão sobre aquilo que você deseja. Você não está refém a ninguém, porque pós-Pentecostes o Espírito Santo ensina também. A unção ensina. Você está sendo agora capacitado de poder para operar milagres. A outro profecia. Certa vez Paulo e Silas estavam subindo a oração. Uma mulher apareceu e começou a dizer: esses homens são santos homens de Deus. E Paulo, olhando para ela, repreendeu o espírito maligno que estava nela, porque ele teve discernimento que aquilo não era de Deus, era um demônio, era um espírito de engano, enganando aquele povo daquela província. E ele repreendeu: eu te repreendo em nome de Jesus. E o espírito saiu daquela mulher imediatamente. Sabe o que é isso? Quem tem o Espírito Santo, que passou por pós-Pentecoste, ele tem discernimento e não é enganado por ninguém. Você está sendo enganado muitas vezes pelas suas próprias emoções, porque você apagou o Espírito dentro de você. A Bíblia está dizendo para nós, querido: há outro, variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Repita comigo assim: nem todas as línguas estranhas é o Espírito Santo. Eu já tive experiência com isso. Eu estava pastoreando numa cidade chamada Aripuanã, e eu comecei a orar por uma mulher, por uma mulher, e um culto de avivamento, e ela começou a orar em línguas, e o Espírito Santo falou comigo: não é o meu espírito, não sou eu falando. E na hora que repreendeu, manifestou mal. E poucas pessoas sabem disso. Às vezes tem gente falando em línguas estranhas e profetizando na sua vida, colocando a mão na sua cabeça, e não é Deus, porque Deus não compactua com mentira e com engano. Agora, quando eu passo pelo Pentecoste, eu tenho discernimento de espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito da verdade que habita em mim não vai me deixar ser enganado por espíritos estranhos. Esses homens agora estão capacitados, cheios de poder, porque passaram pelo Pentecostes, passaram pelo revestimento de poder, passaram pela glória de Deus. Agora eles estão empoderados. No versículo 11, a Bíblia diz: todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. Diga: esses dons são ferramentas que o Espírito de Deus vai dar a cada um de nós. Isso é Pentecostes. Eu tenho dó daquele povo que não sabe nada de Deus e fica só sofrendo. Daqui a pouco eu vou começar a orar aqui, e o Espírito da revelação vai vir sobre esse lugar. E vai revelar até o que está escondido na sua vida, que você fica trapaceando seus pais. Pois o Senhor já está falando aqui. A mentira e o engano será descoberta. Porque pós-Pentecoste tudo tem que acontecer. Nós somos de uma igreja que cremos no mover de Deus, e o Espírito da revelação vai começar a revelar. Ele vai começar a quebrar as cadeias e os grilhões. O Senhor vai começar a trazer luz agora nas trevas, luz na escuridão. Aonde tem escassez vai haver prosperidade. Sabe qual é a promessa de Deus para o povo dele? E nós vamos orar agora. Abra a tua Bíblia agora, e você vai ver a promessa em Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Você vai ver o que Deus vai fazer aqui nessa noite.
Porque Deus revela aquilo que está escondido. Essa é a promessa de Deus para a igreja: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Diga: o primeiro passo para um grande mover espiritual sobre uma igreja é purificar ela, porque o Espírito do Senhor é puro e santo. A Bíblia diz: e eu os purificarei de toda a sua impurezas e de todos os seus ídolos. Pós-Pentecoste não tem como você adorar outro Deus a não ser o Deus vivo de Israel. O Espírito do Eterno dentro de você não vai permitir que outro Deus ocupe o lugar do Deus vivo. A Bíblia diz, queridos, no versículo 26: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Diga: para passar nesse Pentecostes, precisa mudar o caráter, tem que mudar o espírito e o coração. Ai, meu Deus. Porque não tem como receber esse Espírito se não for limpo primeiro. Vai começar, querido, aqui agora. Versículo 27, vai começar uma transformação. Agora porei o meu Espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Agora ele pega e ele muda o coração, ele muda o espírito, ele lava e purifica. Aí agora ele fala: agora eu vou colocar o meu espírito, agora eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. No versículo 28 a Bíblia vai dizer: vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Diga: após Pentecostes, nós nos tornamos povo de Deus, filhos de Deus. Mas para isso precisa ter uma limpeza. Está explicado para você o porquê que algumas coisas não mudam, mesmo depois que você fala em línguas, mesmo depois que você pula e grita, porque você volta a se sujar. Você tem que permanecer limpo. O coração precisa mudar. O espírito precisa ser um espírito voltado-se para Deus, para que o Espírito de Deus possa habitar. E aí então as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Pois a Bíblia vai dizer no verso seguinte: e eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei os cereais e os farei multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês. Diga: após Pentecostes, houve muita comunhão de pão, porque Deus trouxe prosperidade. Ele está dizendo: eu vou trazer os cereais para vocês, eu vou trazer o trigo para vocês, eu vou trazer o pão para vocês, porque pós-Pentecoste vai haver muita comunhão, vai haver muita divisão. Nós vamos partilhar muito pós-Pentecostes. Diga: Deus vai me prosperar. Diga: o espírito da miséria vai sair, e o espírito da prosperidade vai habitar. Diga: eu vou começar a ser generoso. Diga: eu vou ter em abundância para dividir, para partilhar. Eu não vou precisar reter mais, porque Deus vai chamar a existência agora a prosperidade sobre a minha vida. No versículo 29, aumentarei a produção do quê? Do quê? Meu Deus! E a safra dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Diga: pós-Pentecostes, o Espírito Santo vai resolver tudo. Vai vir uma capacitação do céu,
uma provisão de Deus. Não é você mais que vai fazer, agora é o Espírito de Deus que vai governar. Porque vai mudar o coração. Diga, o coração vai mudar. Diga, a minha vida vai ser transformada em todas as áreas. Diga, o que aconteceu com os apóstolos vai acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus descendentes. Diga, em nome de Jesus. Diga, isso é Pentecostes. É uma transformação em todas as áreas de nossas vidas.